Mais uma vez juntos aqui no programa Escola Bíblica e o tema de hoje, vamos falar sobre alma, sobre morte, sobre o que acontece com aqueles que morrem, que descansam. Mais de 100 pessoas por minuto morrem no mundo. E o que acontece com essas pessoas? O que pode acontecer conosco? O que aconteceu com os nossos familiares? O que a Bíblia fala sobre isso? Vamos estudar o livro do Apocalipse, estudar esse tema tão especial juntos agora aqui no programa Escola Bíblica. E a gente fica muito feliz de receber você aqui com a gente no programa Escola Bíblica, estudando o livro do Apocalipse. Para você que se deparou com esse programa agora, seja bem-vindo, hein? Para você que estava assistindo o programa anterior, estava aguardando a gente também, se deparou com um programa televisivo de estudo da Bíblia, religioso, é isso, nós estamos estudando um tema muito especial, que todos os dias milhares de pessoas se envolvem com esse tema, que é a morte. Esse é o tema que nós estamos estudando no livro do Apocalipse durante essa semana, ao vivo aqui no Escola Bíblica, de segunda a quinta-feira, às 8h30 da noite. E você pode participar com a gente pelas redes sociais. Eu estava aqui antes de começar o programa, já vendo algumas pessoas escreverem para a gente aqui, e isso realmente motiva muito a gente quando as pessoas escrevem, participam. O Joxan Moura dizendo assim: boa noite, pastor, manda um abraço para minha mãe Ivete, de Barra dos Coqueiros, Sergipe, que a gente já está acompanhando você aqui. Obrigado então para a Ivete, um abraço para ela, para o Joxan também. Deixa eu ver uma próxima aqui. Essas pessoas estão escrevendo para a gente pelo Instagram, tá? @Escola Bíblica NT. E quem escreveu para a gente também é a Josiane, dizendo assim: boa noite, pastor, eu estou aqui esperando começar. Já começou então, né? Estou com o coração batendo forte para começar o programa. Obrigado, Josiane, também. Temos aqui mais uma participação do Ribamar, que escreveu assim: boa noite, ore por mim. Não tem sido fácil, preciso consertar algumas coisas na vida, mas, Ribamar, vamos lembrar de orar por você também, tá? Além simplesmente da gente estudar a palavra de Deus, é claro que tudo que a gente aprende aqui tem um objetivo: tornar a nossa vida melhor, nos envolvermos com a palavra de Deus que direciona a nossa vida, nos ajuda a tomarmos decisões. E com isso a gente tem estudado a palavra de Deus. E temos como base o guia de estudos Apocalipse e Revelações de Esperança. Esse é um estudo bíblico que foi produzido pela Novo Tempo, com muito carinho. Inúmeras mãos estiveram ao redor dela aqui, estudando, se dedicando. Tudo isso para dedicar a você esse material de maneira gratuita. E você pode entrar em contato com a gente pedindo agora, através do WhatsApp, que é o 98100. Então anota no seu celular, você pode ver aí na tela, tá? 12 98100 1615. Você que está acompanhando ao vivo agora, além de você participar, você já pode mandar um WhatsApp para a gente. Sabe o que vai acontecer? Você manda um WhatsApp dizendo assim: quero receber esse estudo. E vai chegar um link no seu WhatsApp, você agenda ali, coloca o seu nome e vai cair direto no departamento aqui da Novo Tempo, na expedição, que é o local onde é enviado esse material para a sua casa. Então vai ser rápido, tá? Você vai receber gratuitamente esse material que é a base, a didática do nosso estudo aqui. E para você que tem vontade de ligar para a gente, quer ouvir pessoas atendendo você, passar informações, tirar dúvidas também, 12 21 27 31 21, esse é o nosso telefone de contato, você pode ligar também. Temos 2 horários que passam esse programa, ao vivo 8h30 da noite, ou no dia seguinte, 12h30, e pode ser que você esteja assistindo a reprise aí também. Seja bem-vindo, tá? E nas madrugadas, tá? 4h30 da manhã, caso você queira assistir também. Vamos orar? O tema dessa semana no livro do Apocalipse é um tema muito forte, é sobre a morte, né? O fim da morte. Falamos um pouquinho sobre alguns assuntos e após a oração a gente vai relembrar alguns deles e já abordar o tema de hoje, que é muito, mas muito forte mesmo, tá bom? Bondoso Deus, que bom estarmos aqui estudando a Tua Palavra, que bom recebermos amigos de
todos os cantos do Brasil e de fora do Brasil. Esteja conosco, nos ajude a entendermos realmente as Tuas verdades, a fonte da verdade que é a Tua palavra, que ela esteja no nosso coração hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém. Você tem medo do livro do Apocalipse? Nós temos apresentado aqui que não devemos ter razão para ter medo, né? Você tem medo da morte, e a Bíblia também diz, ampliando, né, que nós não devemos ter medo da morte também. A morte, nós vamos entender ao longo dessa semana o que ela é e o que Deus quer revelar para mim e para você também. Ontem, no estudo anterior, que é o capítulo 8 do livro Revelações de Esperança, Apocalipse, nós estudamos a introdução da morte, falando sobre inferno, foi o primeiro dia de estudos. Ontem falamos um pouquinho sobre esses dois temas que eu vou recapitular rapidamente com você. Um deles é alma. O que a Bíblia fala acerca de alma? Muitas pessoas acreditam na alma penada, né? A alma que desencarna do corpo, e nós mencionamos aqui que Platão, né, o grande pensador matemático Platão, ele foi quem introduziu esse conceito de corpo e alma separados ali, entrou dentro do cristianismo por Agostinho, e então as pessoas entenderam a alma como uma entidade que sai da pessoa depois que ela morre. Mas, biblicamente, esse é o termo para alma. Toda vez que aparece alma na Bíblia, na verdade significa ser vivo. Quando nós estamos vivos, nós somos uma alma vivente. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Segundo ponto para a gente estudar o tema de hoje, é uma segunda palavra que nós estudamos ontem também, né? Espírito. Espírito significa poder da vida. Quando a palavra de Deus declara que o Espírito volta para Deus que o deu, na verdade, o poder que Deus deu de dar a vida para o ser humano, ele se perde quando o ser humano morre e retorna para Deus. O próprio Deus toma novamente a vida dessa pessoa, não como um ser visível ou que tem conhecimento e que se aprofunda e vai adorar a Deus, não. Apenas como o poder de Deus de dar a vida. Não existe nenhuma entidade solta por aí, no céu, no inferno, na terra, vagando por aí. Ok? Nós estudamos vários textos sobre isso, tá? Se você quiser acompanhar o tema de ontem, entra no youtube.com/Escola Bíblica NT e tem um estudo de ontem lá, tá bom? Vamos ao tema de hoje? O tema de hoje começa com uma pergunta que eu lancei ontem e a gente vai retomar com novos textos hoje aqui. Pergunta de número 4. O que os mortos sabem sobre si e sobre os que vivem? O que nós sabemos? Sabemos que um dia vamos morrer. E os mortos? Sabem o quê? Existem basicamente esses textos e tantos outros da Bíblia que você pode acompanhar agora aqui, Eclesiastes, Jó, Salmos, Deuteronômio, que mencionam que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, os mortos não podem adorar a Deus, os mortos não voltam até as suas casas, você pode ler com calma esses textos mencionados. Mas por que então as pessoas veem e conversam com os mortos? Você já viu alguém dizendo assim, pastor ou amigo, eu converso com os mortos. Meu avô morreu e eu fui até um determinado local, ele se materializou ou ele incorporou numa pessoa e falou comigo com a voz dele, coisas que só ele sabia. Já ouviu história assim? E o relato do nosso dia a dia diz assim que contra fatos não há argumentos. Se você diz assim que você viu, quem vai argumentar com você dizendo que não é verdade? E nós temos visto por aí inúmeras pessoas dizendo assim, olha, é real, eu vi, eu presenciei, eu ouvi a voz, apareceu para mim em casa. E o que a Bíblia diz sobre isso então? Já que eu estou dizendo que a alma e o espírito não existem como um ser desencarnado, como que nós podemos entender então que isso é uma realidade ou não? Você pode perceber comigo que hoje a mídia, a sociedade, a religião, as crenças filosóficas, todas elas direcionam a visão para um ser que se desencarna quando a pessoa morre. Por exemplo, vou mostrar alguns filmes para você aqui.
Um dos mais recentes da Disney é Viva, a Vida é uma Festa, que conta a história do mundo dos mortos para crianças aí. Uma outra história também já conhecida, que virou agora também filme, né? É o famoso Gasparzinho, o Fantasminha Camarada. Muitas crianças, muitos adultos já viram essa história. E o clássico filme Ghost, ganhou 2 Oscars. Foi uma realidade de uma mulher que morreu, mas jamais deixou de amar aquele querido que ela conheceu em vida. O fato é que a realidade do dia a dia nos mostra que muitas pessoas têm colocado essa compreensão dentro do coração porque aprenderam disso, porque ouviram acerca disso, mas principalmente porque viram seres, pessoas queridos. Gênesis, no livro de Gênesis, nós temos um texto que começa a nos explicar um pouquinho por que é que nós vemos, por que é que pessoas veem entes queridos, e a Bíblia diz que a alma e o espírito não existem. Qual é a lógica e coerência disso? Olha o que diz esse texto. Gênesis 3, verso 4. Então a serpente, voltando ao livro de Gênesis, a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. O livro do Apocalipse que nós estamos estudando aqui, e essa semana não é um tema necessariamente profético, mas ele nos induz e direciona para aprendermos algumas coisas que nos preparam para a volta de Jesus. Ele aponta lá no Antigo Testamento para a serpente, o diabo, Satanás, mencionado em Apocalipse, que enganou Adão e Eva dizendo o seguinte: olha, vocês não vão morrer. Se vocês comerem do fruto, vocês não vão morrer. E essa mesma serpente, esse mesmo inimigo do ser humano, hoje continua enganando o ser humano, usando a religião. E esse inimigo diz para muitas pessoas, usando canais de TV, filmes, crenças, de que nós não morreremos, que o ser humano não vai morrer. A pergunta 4, ela nos faz uma questão muito importante, um questionamento. O que acontece com as pessoas que morrem? Nós lemos aqui alguns textos, mencionamos ontem, que não sabem de nada. Mas olha só o que diz a Bíblia acerca das pessoas que morrem. O livro de Deuteronômio diz assim, 18, verso 10. Olha que interessante esse texto. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. É um recado que Deus começa a dar lá no Antigo Testamento. Olha, não se envolva com quem conversa com os mortos. Por quê? Porque Deus não ama as pessoas? Porque Deus não quer que, quem sabe, eu, você, que temos essa crença, que admiramos essa posição de vida, essa compreensão, não nos envolvamos com aqueles que um dia nós perdemos? Após o intervalo, eu vou responder essa pergunta para você, vamos estudar um pouco mais. E, se for possível, eu quero contar uma história que aconteceu comigo e ilustra claramente a compreensão e a visão que a Bíblia tem sobre aqueles que um dia descansaram e morreram. A gente volta rapidinho após o intervalo. Até já. Esse é o programa Escola Bíblica, estamos estudando o livro do Apocalipse e você pode entrar em contato com a gente através do telefone que você vai ver na tela agora para pedir esse guia de estudos, do qual nós temos tirado como base de estudo aqui durante todo esse programa, toda essa temporada. Estamos no capítulo 8, dá tempo de você pedir, ainda existem alguns capítulos à frente. Entre em contato pelo telefone agora, tá bom? Nesse número. E se você estiver assistindo ao vivo à noite, manda um WhatsApp para a gente também. Vai aparecer o número na tela, diz assim, quero receber esse estudo. É gratuito. E essa semana o capítulo 8 fala sobre a morte. Nós tratamos desde o início até o fim do mundo e agora algumas doutrinas que seriam distorcidas, transformadas em verdade, mentiras que foram transformadas em verdade e que as pessoas acreditam hoje aqui. Olha, quero contar uma história rapidamente para a gente ilustrar. Quando eu era professor, comecei o meu ministério pastoral como professor de uma escola e dava aula de ensino religioso. Certa vez eu
decidi estudar com os alunos acerca do que a Bíblia diz sobre a morte. De uma maneira suave, como estou falando para vocês aqui. E contei algumas histórias, desde do sexto ano até segundo ano do ensino superior, fundamental. E falei sobre a morte. Passou uma semana, uma aluna me procurou e disse: pastor, eu queria que você contasse essa história que você contou para essa colega minha, ela faltou na aula no dia, e eu gostei muito, né, sobre a morte, me chamou a atenção, porque essa colega aqui, e eu cumprimentei: ô fulano, você está aqui. Ela conversa com os mortos, pastor. Ela tem o dom de conversar com os mortos. E a família dela acredita que ela tem esse dom. E eu sei, você que está em casa, que existem muitas pessoas que acreditam que é um dom, que é algo que Deus entrega nas mãos de poucas pessoas. E é com muito carinho que eu respeito essas pessoas que têm essa compreensão. E essa menina, então, disse: pastor, me conta um pouco. E eu falei, e ela disse: pastor, eu vejo mortos em todos os lugares, aqui dentro da escola, fora da escola, mortos como se tivessem morrido há meses, todo transfigurado, pessoas mortas como se tivessem morrido há um dia. E essa coleguinha que trouxe, ela disse assim: pastor, é verdade, ela conversa sim, ela conversou com uma tia minha que morreu e disse tudo o que minha tia sabia sobre mim. Eu quero continuar com o estudo aqui e no final, antes de terminarmos o programa de hoje, eu quero contar o final dessa história para você, ok? A Bíblia diz assim que, em Levíticos, capítulo 19, verso 31, não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Existe uma pergunta que nós fizemos aqui, o Guia de Estudos fez: o que acontece com as pessoas que morrem? E na resposta, uma delas é dizendo o seguinte: Deus orientando o povo dele, dizendo: não se envolva com os médiuns. O que é um médium? A palavra médium significa meio. É aquele que faz uma ponte. O médium, ele é aquela pessoa que, teoricamente, ela faz a ponte entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E Deus diz assim: não se envolva com essas pessoas. Uma imagem que você vê na tela ali. Hoje é muito comum nós ouvirmos histórias de pessoas queridas, pessoas que socialmente são muito bem aceitas, que se envolvem fazendo justamente, me deu a lembrança do nome agora, a psicografia, me lembrei, que psicografam, né, que recebem mensagens teoricamente divinas, do além, dos mortos, de familiares, e escrevem essas mensagens. Já ouviu essa história? Já ouviu falar de pessoas assim, pessoas bem aceitas na sociedade, pessoas queridas? Mas deixa eu abrir o meu coração para você. Assim como a serpente disse para Adão e Eva que nós não morreríamos, que eles não morreriam, e ela trouxe uma mensagem de esperança, infelizmente, hoje, nós temos que entender que o inimigo das almas, que Satanás, ele usa as religiões como uma ferramenta e uma roupagem amiga de esperança, de dedicação, e introduz nesse meio inverdades contrárias à palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, diz assim: não é maravilha, ou não é de maravilhar-se, como diz outras versões, né? Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Satanás, antes de vir para a terra, ele era Lúcifer, um anjo de luz. E se ele pode se disfarçar de um anjo de luz, ele pode se disfarçar também de pessoas. Se a Bíblia diz assim que quem morreu, morreu e vai aguardar a volta de Jesus no túmulo, na sepultura, Satanás, ele inverte isso e ele brinca com o sentimento das pessoas, pessoas que estão com saudade de pessoas queridas que morreram. E a Bíblia diz assim que esse ser que é capaz de se transfigurar, disfarçar de anjos de luz, ele pode se disfarçar de pessoas também. Na história que eu tive essa conversa com a aluna, ela disse: pastor, eu fiquei impressionado, mas eu converso. E eu disse assim: olha, e rapidamente, de uma maneira muito próxima, muito amiga, com muito carinho, eu disse: olha, se novamente aparecer um ser desses na sua frente, eu sei que é difícil para você, porque você acredita que tem um dom,
mas diga, em nome de Jesus, saia daqui. Porque não é um querido, não é um familiar. Passou o final de semana, na segunda-feira ela me procurou. Pastor, esse final de semana apareceram para mim de novo, conversaram comigo, começaram a procurar-me. E o fato é que naquele momento eu perguntei para ela, e o que você fez? E ela disse assim, pastor, eu falei o que você me pediu. Disse assim, em nome de Jesus, saia daqui. E eu disse, e o que aconteceu? E ela disse assim, na mesma hora, pastor, eles sumiram da minha frente. A Bíblia diz assim, que se você tem um querido, ele está descansando. Ele não está por aí. O texto que nós lemos ontem diz assim, que os mortos não sabem de nada, não sabem coisa nenhuma. Os mortos não louvam a Deus, os mortos não voltam à sua casa. Mas o inimigo sujo, ele brinca com o sentimento de muitas pessoas, enganando. Ele conhece a história, ele se transfigura de anjo de luz, quanto mais de pessoas. Essa é uma história ilustrativa, mas a Bíblia é clara nesse ensino nosso hoje, que Deus, ele vai ressuscitar os seus queridos um dia. Vamos à pergunta de número 5 do estudo. De que forma Jesus Cristo se referia à morte? Já que a morte é algo que nós não podemos voltar, o que Jesus acreditava? João 11, 11 a 13 diz assim, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu. E eu quero parar por aqui. Na mente de Jesus, na teologia de Cristo, na mensagem que Jesus trouxe para as pessoas e traz para mim e para você, a morte é comparada ao quê? A um sono, um descanso. Quando a pessoa está dormindo, dadas as proporções, com a morte, claro que não é exatamente assim, mas é uma comparação. Quando nós estamos dormindo, nós estamos inconscientes. E a Bíblia diz assim que a morte é um estado de inconsciência. É um momento apenas. Quando nós dormimos, depois nós nos levantamos. E a Bíblia diz assim que aquele que dorme, aquele que morre, ele está dormindo para um dia ele se levantar novamente quando Jesus voltar. Olha o que diz Mateus 9, 24, diz assim, disse-lhe, retirai-vos que a menina não está morta, mas dorme, e riam-se dele. Pode ser que muitas pessoas vão rir de você também quando você disser assim, olha, quem morreu está dormindo. Muitas pessoas vão dizer, mas eu estou vendo alguém morto conversando comigo. Quando Jesus disse que quem morre está dormindo, as pessoas riram dele. Mas essa é a mensagem de Jesus, essa é a promessa bíblica. A origem da palavra cemitério, vamos pensar aqui então na questão da morte, descanso, cemitério. Olha que interessante isso. Cemitério, a palavra, a terminologia, vem da palavra grega koimeterion, do latim coimiterium, que no português significa dormitório, lugar para dormir. Nós podemos entender da seguinte maneira, o que é um cemitério? É um lugar onde as pessoas estão o quê? Dormindo. E um dia elas vão acordar desse sono, do sono da morte. Eu quero deixar para você um desafio agora. Mas antes eu sei que muitas pessoas queridas, têm essa visão no coração de que tiveram a oportunidade, o privilégio de conversar com alguém que um dia descansou, acreditando que essa pessoa pode trazer mensagens, trazer orientações, mas a Bíblia é clara em dizer que ninguém pode voltar do mundo dos mortos. E ela dá uma orientação clara, que é o ensino que aprendemos aqui. Não se polua com aqueles que fazem essa ponte com o mundo dos mortos. Porque, na verdade, quando você se envolve com essas pessoas, você está se envolvendo com o próprio inimigo de Deus. Por isso que Jesus foi muito claro. Por isso que o Antigo Testamento, Levíticos e Deuteronômio, foi claro em dizer não se envolva. Deus tem uma mensagem de esperança para mim e para você. E amanhã nós vamos encerrar essa mensagem sobre a morte. E eu espero que você tome uma decisão cada dia mais forte no seu coração. A decisão de hoje, o desafio de hoje, é esse que você acompanha comigo agora. Diz assim, apesar da morte não ser algo natural, olhe para ela como um descanso.
Eu sei que nós não nascemos para morrer. Eu sei que ninguém está preparado para a morte, porque Jesus não nos criou para a morte, Deus não nos criou para a morte. Mesmo quem tem esperança de que um dia Jesus vai voltar, sofre com a morte. Mas não se esqueça que é um momento, e muito em breve, os seus queridos serão ressuscitados para a honra e glória de Deus. Obrigado por hoje, a gente se encontra amanhã e vamos orar. Obrigado, bom Deus, mais uma vez, porque a Tua palavra, ela é clara e ela nos lançou um desafio hoje. Buscarmos cada vez mais as Tuas promessas e as Tuas verdades. Nos ajude a acreditarmos na esperança da volta de Jesus e do reencontro com os nossos queridos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.